Olá! Sejam bem-vindos ao canal. A personalidade que irei falar hoje é Oscar Wilde. Foi um importante escritor, poeta e autor de muitos clássicos. Escreveu dramas, novelas, poesias, contos infantis e seu único romance, que o consagrou e que foi publicado em 1891, O Retrato de Dorian Gray. Nasceu em Dublin, na Irlanda, no dia 16 de outubro de 1854. E faleceu em Paris, França, dia 30 de novembro de 1900. Oscar Wilde teve uma vida levada à solidão por suas atitudes desafiadoras em uma época profundamente conservadora. Então, Oscar Wilde apaixonou-se por Lord Alfred Douglas, estudante de Oxford. Oscar Wilde e Lord Alfred se conheceram no verão de 1891 e foram amantes por 4 anos. O pai de Lord Alfred, John Douglas, nono Marquês de Queensberry, era conhecido por seu ateísmo declarado, de modos brutos, e o criador das regras modernas do boxe, que rivalizava regularmente com Alfred, e confrontou Wilde a respeito da natureza do relacionamento com seu filho. Mas, em junho de 1894, John Douglas visitou Wilde na rua Tite, número 16, sem aviso, e esclareceu sua posição sobre como via a amizade de Oscar e seu filho. "Não vou dizer que você é isso, mas você parece isso, e posa como isso, o que é tão ruim quanto. E se eu pegar você e meu filho novamente em qualquer restaurante público, vou espancá-los", disse o Marquês. Após isso, o Marquês foi ao tribunal e acusou o escritor de envolvimento com homossexualidade. Durante seu acidentado julgamento, em 1895, Oscar Wilde negou sistematicamente sua vida homossexual. Seu julgamento se transferiu do campo da religião para o da ciência, de modo que os padres foram substituídos por médicos e juízes, que ora tentavam curar, ora julgavam segundo a lei. A partir do momento em que foi acuado com provas irrefutáveis, pela promotoria, tomou a defesa do amor que praticava. Wilde respondeu com um dos textos mais corajosos e contundentes em defesa do amor que sentia. "Esse amor é a grande afeição de um homem mais velho, por um homem mais jovem, como aquela que houve entre Davi e Jonatas, o amor que Platão tornou a base de sua filosofia, o amor que se pode achar nos sonetos de Michelangelo e Shakespeare. Tal amor é tão mal compreendido neste século que se admite descrevê-lo como o amor que não ousa dizer seu nome. Ele é bonito, é bom, é a mais nobre forma de afeição. Não há nada nele que seja antinatural. Ele é intelectual, e repetidamente tem existido entre um homem mais velho e um homem mais novo, quando o mais velho tem o intelecto e o mais jovem tem toda a alegria, a esperança e o encanto da vida à sua frente. O mundo não compreende que seja assim. Zomba dele e às vezes, por causa dele, coloca alguém no pelourinho." Após o julgamento, Oscar Wilde foi condenado a 2 anos de trabalhos forçados na prisão de Reading, por prática de indecência grave. A acusação se baseava numa emenda ao Código Penal que visava proteger moças de ataques sexuais e prostituição. Mas, por causa dos seus termos vagos, a emenda acabou abrangendo atos indecentes, em geral, nos quais se incluíam de modo privilegiado as relações entre pessoas do mesmo sexo, ainda que adultas e consensuais. Após cumprir a pena e ser libertado em maio de 1897, Oscar Wilde partiu diretamente para o exílio em Paris, falido, solitário e fisicamente destroçado, onde viveu ajudado por amigos, morando em hotéis baratos. Em 1897, mesmo ano em que Wilde terminou de cumprir sua pena, um médico alemão chamado Magnus Hirschfeld criou em Berlim a primeira organização de luta pelos direitos homossexuais. Em 1919, o grupo passou a se chamar Comitê Humanitário e Científico, acoplado ao Instituto de Ciência Sexual. Segundo o anuário do comitê, seu objetivo era conseguir apoio do legislativo para abolir do Código Penal alemão o famoso parágrafo 175, que punia relações homossexuais, e para interessar os próprios homossexuais na luta por seus direitos. Depois de passar alguns meses em Berneval-le-Grand, França, foi morar em Paris e passou a usar o nome de Sébastien Malmotte, em referência ao mártir católico São Sebastião. As roupas tornaram-se mais simples e o escritor passou a morar num lugar humilde,
de apenas 2/4. A produção literária reduziu drasticamente. Sua morte ocorreu num quarto precário do humilde Hotel de Alsace, situado no número 13 da Rue des Beaux-Arts, no bairro de Saint-Germain-des-Prés, em Paris. Oscar Wilde morreu de um violento ataque de meningite, aos 46 anos, que teve origem nas complicações de uma otite arrastada durante anos, e a qual foi operado precariamente no seu leito, sendo agravado pelo álcool e depressão. No dia de sua morte, dia 30 de novembro de 1900, pela manhã, Oscar Wilde começou a soltar espuma e sangue pela boca. Morreu às 13 horas e 50 minutos e logo após sua morte começou a expelir líquido pelos ouvidos, pelas narinas, pela boca e por outros orifícios. Seu funeral foi dia 13 de dezembro de 1900, em uma segunda-feira, saindo o corpo do hotel para a igreja próxima, onde uma porta lateral foi aberta para a cerimônia religiosa, que haviam apenas 14 pessoas e muitas flores, muitas enviadas anonimamente. O enterro, classificado como de sexta classe, ocorreu no obscuro cemitério Bagneus, na periferia de Paris. Ali seu corpo permaneceu. E em 1950 foi trasladado para o famoso Père Lachaise. No cemitério Père Lachaise, em Paris, a tumba de Oscar Wilde possui uma linda escultura de Jacob Epstein, que foi encomendada por Robert Ross, que pediu um compartimento para depositar suas próprias cinzas junto ao túmulo de Wilde. O túmulo passou a ser visitado por centenas de pessoas, que deixam flores e beijos com marca de batom na escultura além de frases de admiração. Isso causando danos à escultura, que por ser limpa com alvejantes, diversas vezes. Em 2011 foi feita uma proteção de vidro ao redor do túmulo, limitando o acesso. Hoje o túmulo de Oscar Wilde é tombado como monumento histórico. Essa foi minha pequena homenagem de hoje. Alguém que amou, sofreu e morreu na solidão por conta da intolerância praticada. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Até a próxima!